Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe, seja bem-vindo a este canal. Hoje terá início uma nova série de estudos sobre as profecias da Bíblia Sagrada no curso Os Livros de Daniel e Apocalipse Sem Mistérios. Se você nunca estudou estes livros porque imagina serem de difícil compreensão, não se preocupe, pois os temas serão abordados de maneira didática, tornando simples aquilo que parece ser complicado à primeira vista. Saiba que você pode ajudar este trabalho a crescer, se inscrevendo no canal, curtindo este vídeo e o compartilhando em suas redes sociais. O primeiro tema deste curso tem como título Como Deus se comunica em profecias. Neste tema serão analisados alguns conceitos sobre a linguagem profética e o meio pelo qual Deus escolheu revelar o futuro aos seus filhos. Antes de iniciar este estudo, apenas uma recomendação. Leia na Bíblia Sagrada o capítulo 53 do livro de Isaías. Assim você estará informado do que será analisado neste vídeo. A linguagem divina. O meio mais comum de comunicação entre os homens é a palavra falada, certo? Mas é este o único meio de comunicação que temos? É claro que não. Deus, como Criador, criou o universo e a vida no nosso planeta por meio da sua palavra. Ele nos deu a palavra falada audível para a comunicação com Ele e com os nossos semelhantes. No entanto, não podemos falar com Deus face a face, porque o homem pecou e, na condição de pecadores, não é possível estar na presença de Deus sem o intercessor. Apesar de sermos pecadores, Deus não nos abandonou, porém a maneira que passou a falar conosco teve um elemento novo em suas declarações. Veja no verso a seguir o que Deus incluiu em suas palavras ao falar com a serpente no jardim do Éden. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Se até ali Deus falava e o que tratava era de imediata compreensão, agora na condição de pecadores, Deus começou a falar de assuntos que não são compreensíveis de imediato, usando de linguagem figurada para expor o seu pensamento. Afinal, a mensagem que a serpente seria ferida na cabeça, o que não se deu de imediato, revelava um acontecimento futuro muito maior. Veja agora na aliança com Noé o que Deus usou para transmitir a sua mensagem. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porém o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. Você percebeu que Deus se utilizou de um sinal nas nuvens para transmitir a sua mensagem? Este sinal simboliza que Deus não irá destruir novamente a vida na terra por meio de um dilúvio. Outro exemplo pode ser observado no tabernáculo e os rituais que nele aconteciam. Em sua maioria, os rituais eram feitos tendo como essência o derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De acordo com o profeta Ezequiel, a alma que pecar, essa morrerá. Logo, a morte de animais no ritual do santuário era um símbolo que Deus se utilizou para impressionar os seus adoradores sobre a seguinte realidade: alguém deverá passar por uma morte horrível para pagar pela culpa do pecador arrependido. Hoje, ao olhar para a cruz de Cristo, você vê em sua totalidade para quem estes símbolos apontavam. E então, você entendeu que após a queda do homem, Deus passou a se comunicar conosco por meio de símbolos? E por que ele fez assim? A resposta é muito simples, porque por meio de símbolos, outras impressões são provocadas na mente humana, e o raciocínio é desperto para realidades que estão veladas em simples palavras, mas que são transmitidas à medida que passamos a compreender o significado dos símbolos. Os símbolos e as profecias da Bíblia Sagrada. Como já vimos, desde a queda do homem, Deus introduziu o uso de símbolos para transmitir a sua mensagem. Esta maneira de se comunicar por meio de símbolos se tornou mais efetiva quando Deus passou a anunciar o futuro por meio de profecias. A propósito, tome nota, profecia é a ciência ou previsão de acontecimentos por vir revelados antes de ocorrer. As profecias da Bíblia Sagrada foram em grande parte reveladas por meio de símbolos, figuras e parábolas, com uma dupla finalidade:
revelar o futuro para aqueles que estão comprometidos com Deus e sua causa e ocultar estes eventos para aqueles que não têm o mesmo interesse. Veja, por exemplo, por que Jesus se utilizou de parábolas para ensinar o povo. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Talvez você pergunte, mas por que tem que ser assim? Porque a alguns é dado o conhecimento de imediato e a outros é velado. A resposta é simples. Deus deseja salvar a todos, porém nem todos estão dispostos em ouvir a sua palavra. Vou citar um exemplo. Quando Davi cometeu o pecado de adultério, como o profeta Natã repreendeu ao rei? Resposta, por meio de uma parábola. Leia depois a história completa no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. O profeta sabia que uma repreensão direta não funcionaria, e isso iria ainda mais afastar o rei dos caminhos de Deus. Então ele fez uso de uma parábola para aguçar o entendimento do rei. Assim, por respeitar o homem na condição de pecador, Deus passou a se comunicar com ele por meio de símbolos. Deus sabe que nem todos estão prontos para atender a sua voz de imediato, por isso faz uso de linguagem figurada. Assim, o pecador é levado a compreender onde está e tomar a decisão certa, sem se sentir ofendido e ser salvo. Profecias, um segredo revelado. Um conceito importante na compreensão das profecias da Bíblia consiste que quando Deus revela o futuro, Ele também está revelando o seu segredo. Veja. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A palavra segredo significa conhecimento que se guarda para si ou que se comunica a outros apenas de maneira reservada. No caso das profecias, Deus faz a revelação aos seus servos e estes têm a missão de divulgar o segredo divino. Note que o verso diz: Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar. Portanto, os atos divinos, diferentes dos atos humanos, são todos transparentes e previamente avisados. Agora preste atenção no seguinte: embora muitos não tenham interesse em ouvir a voz de Deus, sempre haverá alguém que saberá o que Deus está para fazer. Outra noção importante no estudo de profecias consiste que muitas delas já se cumpriram no passado. Veja, por exemplo, o que Deus falou sobre isso através do profeta Isaías. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer, contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram, ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Na Bíblia, há muitas profecias anteriores que já se cumpriram. Uma das mais marcantes é encontrada no livro deste mesmo profeta, no capítulo 53, escrita por volta do ano 712 a.C. Neste capítulo, nos versos de 1 a 9, Deus revelou de maneira resumida o ministério de Jesus, sua morte, sua ressurreição e sua vitória por todo aquele que nele crê. Estas profecias já se cumpriram, mas os versos finais de 10 a 12 narram eventos que estão por se cumprir no futuro. Veja. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, você entendeu que no capítulo 53 do livro de Isaías há profecias por se cumprir? É errôneo concluir que todas as profecias desse capítulo foram cumpridas, pois até o presente momento, Jesus não viu a sua posteridade e nem prolongou os seus dias, pois isso só acontecerá quando Deus conceder a vida eterna aos que forem salvos. Assim, para compreender as profecias que hão de acontecer, será necessário entender como se cumpriram muitas, mas muitas das profecias anteriores. Conclusão.
Mais importante que conhecer a linguagem simbólica das profecias da Bíblia, aprenda a confiar no Deus revelador dessas profecias, pois o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você, está disposto a confiar em Deus por meio da sua palavra profética? Que Deus o abençoe em sua decisão. Finalmente, observe que estudamos a linguagem profética por meio de símbolos, trazendo para a nossa realidade que Deus tem uma mensagem a nos comunicar por meio dela. Se você tiver alguma dúvida sobre estes assuntos, escreva nos comentários. Será um prazer ajudá-lo na compreensão destes temas que valem a vida eterna. E na próxima lição será estudado no primeiro capítulo do Apocalipse esta linguagem por meio de símbolos em ação e como interpretá-la. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de saber. E não se esqueça do que Deus nos revelou por meio da sua palavra a respeito do futuro. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Será sempre com base neste pensamento que Deus está a nos revelar o seu segredo que iremos estudar as próximas lições deste curso. Que Deus o abençoe e até a próxima.